Bom dia, edição diária, portanto, matinal, da Cor do Dinheiro, e hoje é o dia 2 de julho do ano da graça de 2019 e você está, como habitualmente às 8 da manhã, a aturar o Camilo Lourenço, se for caso disso. Aproveito para dizer que agradeço a sua preferência, aproveito para dizer que agradeço o seu apoio, são cada vez mais, e portanto nunca é demais agradecer às pessoas que acompanham o canal, seguem o canal e promovem até o canal. O que é que tenho para si hoje? Como habitualmente tenho uma agenda muito longa, a qual tive que fazer uma série de cortes para poder acomodar o tempo disponível que nós temos. Primeiro ponto, eu hei de pronunciar devido tempo sobre a história do prédio Coutinho, da demolição, da forma como o assunto está a ser conduzido, dos protestos e essa coisa toda. Hei de me pronunciar a seu devido tempo. Mas há uma coisa que não posso deixar de passar. Ontem, alguém, depois de muitas sugestões nas redes sociais, alguém perguntou ao nosso querido presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que achava sobre o assunto. E a resposta do nosso presidente foi: não conheço. Bem, eu estava à espera de tudo menos de uma resposta destas do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Primeiro porque ele conhece tudo, fala de tudo, pronuncia-se sobre tudo, e porque, em segundo lugar, ele tem perfeita noção de que isto é um assunto que já dura há praticamente 20 anos, não é? Isto já vem do primeiro, aliás, do governo do engenheiro António Guterres, do segundo governo do engenheiro António Guterres. Portanto, vem desde essa altura. Portanto, eu não acredito, mas não acredito mesmo, que o Sr. Presidente da República não tenha analisado o assunto, pelo menos nas últimas semanas. Eu até acredito que ele, em detalhe, em algumas daquelas minudências, não conheça, mas teve tempo mais do que suficiente para se informar sobre o assunto, até porque, como sabe, ele é uma pessoa que se dedica muito, preocupa-se muito com a informação, e não só, dorme pouco. Portanto, é muito difícil aceitar isto. Bom, segundo ponto. A Mercadona abre hoje a primeira loja em Portugal. Eu já guardei, ou melhor, já sugeri, vou guardar isto para uma ocasião posterior, uma análise mais séria à distribuição em Portugal. Mas já, esta é a primeira de 10 lojas que a Mercadona vai abrir em 2019 em Portugal. Há uma coisa que quero dizer. A revolução não vai ser só a partir de agora. A revolução já está a acontecer, porque desde o dia em que a Mercadona disse que vinha para Portugal, o setor começou a mexer. Eu acompanho de muito próximo o setor da distribuição e notei isso até na forma como os concorrentes, o Pingo Doce, a Sonai e até outras superfícies como a própria cadeia de distribuição Lidl, têm vindo a reagir nos últimos tempos. Bom, há uma coisa que se pode dizer aqui: quando um player novo entra no mercado e começa a mexer com o status quo da maneira como a Mercadona começou a mexer, é muito bom sinal. E aqueles que conhecem a Mercadona, de idas à Espanha, e utilizarem os supermercados que eles têm em Espanha, têm uma ideia do que é que eu estou a falar. Mas aguardemos, porque havemos de fazer uma análise sobre isto a seu devido tempo, até porque hoje temos aqui coisas muito complicadas e muito sérias para analisar, que vão levar algum tempo. Bem, uma das frases da semana, candidata frase da semana, que está na carta que José Berardo, escreveu ao Presidente da Assembleia da República. Bom, é uma carta lamechas. Eu começo por fazer uma análise assim muito geral. Uma carta lamechas, porque eu não estava à espera, depois de ver aquela arrogância, aquela diletância, inclusive aquela estupidez de Joe Berardo no Parlamento a responder aos deputados, eu não esperava que depois daquele ar blasé ele viesse fazer uma carta de queixinhas, não é? De Calimero. E às tantas, depois de se queixar que aquilo que foi grelhado na praça pública e até foi humilhado e tal, ele diz esta saída verdadeiramente deliciosa: já paguei 231 milhões à banca a troco de nada. Bom, isto é Joe Berardo a justificar que afinal não é ele o mal da fita, ou seja, ele até já pagou 231 milhões de euros à banca. Estamos a falar, naturalmente, de juros e amortização de capital. Aliás, eu presumo, pelo menos juros juro que também haverá amortização de capital. Bom, eu estou espantado com isto. Repara uma coisa: Joe Berardo é um empresário, é uma pessoa do mundo dos negócios, é uma pessoa que já fez
fortunas, já perdeu fortunas pelos vistos. Bom, mas uma pessoa do mundo dos negócios está habituado a lidar com a banca. Ora, quando eu peço dinheiro à banca para fazer alguma coisa, esse dinheiro tem um preço, chama-se juro. E, portanto, faça eu alguma coisa de positivo ou de negativo, eu sou obrigado a pagar a utilização desse dinheiro. Portanto, who the hell cares? Ou então, para utilizar a linguagem muito habitual em João Berardo, who the fuck cares, man? Who the fuck cares? Se você fez alguma coisa de útil ou não com isso. O que interessa é que você pediu dinheiro emprestado e, portanto, está a utilizar esse dinheiro. Utilizou mal, é um problema seu. Você tem de pagar o juro correspondente. Portanto, não me venham dizer que já pagou 231 milhões de euros à banca a troco de nada. Se João Berardo utilizou aquilo para investir em ações do BCP e noutras coisas, repara uma coisa, empréstimos para investir em ações, bom, isto é muito estúpido, o que é uma coisa muito estranha num empresário daquele calibre, a menos que João Berardo estivesse embeiçado pelas promessas que alguém lhe terá feito sobre alguma luta pelo controle do BCP. Portanto, por favor, não me escreva cartas destas e, sobretudo, não se desculpe com disparates destes. Bem, seguindo para mim, greve dos médicos e greve dos enfermeiros. São 2 dias. Começou ontem, aliás, e vai nos próximos 2 dias. Bom, dá-se a infeliz coincidência de coincidirem, perdoem a redundância, enfermeiros e médicos. O resultado nos próximos 2 dias ou 3 você vai ver que vai ser uma série de adiamentos, de consultas, de cirurgias. Obrigado às 1.100 pessoas que já estão em direto e pelo apoio à cor do dinheiro. Mas há uma coisa que gostava de dizer sobre isto. Depois da greve faremos um balanço, mas há aqui uma coisa muito importante. Eu não sei se reparou, mas ontem o Ministério da Saúde fez sair dados sobre o pessoal na área da saúde. Há mais de 10.800 pessoas, diz o Ministério da Saúde, do que havia em 2015 ou não sei o quê. Obviamente isto é para dar razão ao Dr. Mário Centeno. Mas quero só recordar a Vossas Excelências, estão a ver, que isto é o exemplo típico de como é que com números se manipula uma realidade. Ninguém contesta que há mais de 10.800 profissionais. O que se contesta aqui é que esses 10.800 profissionais têm o seu quid pro quo. E qual é ele? São 2. O primeiro, como a imprensa do fim de semana divulgou, há menos gente em exclusividade no SNS. Mas o principal problema não é esse. O principal problema é que no setor da saúde deixou de se trabalhar 40 horas semanais para trabalhar 35. Ora, o que é que isto quer dizer? Que era preciso mais gente. E se você for fazer as contas, vai perceber que esta gente que entrou, médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar e por aí adiante, não chega para cobrir o gap deixado pelas 5 horas. Este é que é o problema. E aqui voltamos ao passado. Porquê? Porque o Sr. Ministro das Finanças, que agora quer manipular o país com estas conversas, mais o Sr. Primeiro-Ministro, que também tem o mesmo objetivo, foram os políticos que nos juraram em 2016 que reduzir o horário de trabalho no setor da saúde, como na função pública em geral, de 40 para 35 horas, não iria custar mais dinheiro. Isto é a mais refinada mentira, mais uma, que nos contaram desde 2016. E o resultado está à vista. Portanto, quando quiserem manipular a opinião pública com números, pensem 2 vezes. Porquê? Eu sei que há fiéis do Governo, do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, como há na direita, que quando ouvem alguém do seu Governo dizer alguma coisa, comem tudo. A verdade é que nem todos comem tudo. Graças a Deus. Eu não como tudo, seguramente. E, portanto, não me venham com esta treta, porque as pessoas não são parvas. Vamos então à agenda. Ao fim de 9 minutos de conversa no período de ordem do dia. Está cada vez maior o período de ordem do dia. Bem, vamos voltar à Cimeira Europeia. António Costa mostrou ontem um traço muito peculiar do seu caráter. Porquê é que eu digo isto? António Costa amuou, não é? Porque quando ele saiu da Cimeira, alguém lhe perguntou assim, então, mas não sei o resultado daqui. Ele disse, pois não, isto é frustrante, porque houve aqui uns países, chegaram cá, e porque a defenderem causas próprias, acabaram por esquecer do objetivo da União. Bom, isto é António Costa no seu pior. E eu vou-lhe dizer porquê.
Como sabe, em Osaka, na cimeira do G20, Angela Merkel, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron sentaram-se e tentaram cozinhar uma solução para a Comissão Europeia que servisse a socialistas e conservadores, PPE, no Parlamento Europeu. Então a Comissão ficava para o Sr. Timmermans, o Parlamento Europeu ia para o Sr. Weber, o grande derrotado, a Sra. Georgieva ia ficar com a pasta dos negócios estrangeiros, bem, mas o mais importante são os dois lugares. Bem, António Costa estava felicíssimo da vida, porque ele tinha sido um dos patrocinadores da solução Timmermans à frente da Comissão Europeia. E já se aprestava para chegar a Portugal e fazer um daqueles brilharetes, a dizer assim, opa, nós estivemos na solução, até porque o Sr. Schulz, não é, que é o eterno derrotado alemão, foi derrotado nas questões europeias, foi derrotado para a chancelaria na Alemanha, o Sr. Schulz, ao que tudo indica, ajudou a cozinhar a solução com o Dr. Costa. Bom, o Dr. Costa queria chegar cá e fazer um brilharete. Bem, a coisa correu mal, porque aqueles países de Visegrado, a saber, a Polónia, a Hungria, a Eslováquia, a República Checa, chegaram lá e disseram assim, o quê? Mas o que é isto? Este fulano foi aquele que nos instaurou processos. Recorda-se, falei disto ontem. E porquê? Que ele não nos ajudou no processo. Aliás, esse senhor não serve os interesses desta região. E chumbaram o Sr. Timmermans. Bem, e começou uma maratona que você sabe. Bom, qual é o problema disto tudo? O que eu acho espantoso nisto é que António Costa chega aqui e diz assim, não, aqueles rapazinhos, por causa de vingancinhas pessoais, não aceitaram o Sr. Timmermans. Espera aí. Mas António Costa é useiro e vozeiro nisto. Qual foi a argumentação que António Costa utilizou nas semanas passadas para não aceitar o Sr. Manfred Weber? Qual é que foi? Este rapaz, em 2016, andava na Comissão Europeia a dizer que a Comissão devia levantar processos a Portugal por causa das contas públicas. Alô, António? Olha, então o senhor atira-se ao Sr. Weber porque ele esteve contra Portugal e a malta de Visegrado não se pode atirar ao Sr. Timmermans porque esteve contra aqueles países? Espera aí, são dois pesos e duas medidas? Ou é só a arrogância do Sr. Primeiro-Ministro a falar? Isto não faz o mais pequeno sentido. Os países de Visegrado têm razão? Não! O problema é que aqueles países têm um voto igual a Portugal. E, portanto, se Portugal pode dizer eu não quero o idiota do Weber, porque este gajo esteve aqui contra nós em 2016, ainda por mais o Sr. Weber tinha razão, porque a Comissão Europeia obrigou Portugal a mudar o orçamento. Recorda-se, o plano B, que sempre tentou disfarçar, e António Costa também. Repara uma coisa, se a Comissão obrigou Portugal a mudar, e o Sr. Weber tinha razão, mas o António Costa está chateado e não quis o Sr. Weber, porque é que os países de Visegrado não hão de querer o Sr. Timmermans? Bem, não tem razão? Não, mas têm voto. E, portanto, disseram que não. Bom, ainda para mais, António Costa nunca devia ter feito esta figura ontem. E porquê é que não devia ter feito esta figura? Olha, pura e simplesmente por uma razão. O assunto não está fechado. Até é possível que o Sr. Timmermans venha a ser o Presidente da Comissão. Eu não fico nada preocupado se ele vier a ser. O que me incomoda aqui é esta política de dois pesos e duas medidas. E o que me incomoda aqui é o Sr. Primeiro-Ministro pensar e poder dizer isto em voz alta, que eu quero a minha vontade. E quando não me fizer a minha vontade, eu assumo, eu amuo, faço beicinho, e mando aqui umas bocas. Isto não é aceitável. Se é para uns, é para outros. E a verdade é que cada país tem um voto. Bem, terceiro ponto da conversa de hoje. Então, não é que os hospitais PPP continuam na ordem do dia, porque saiu mais um estudo que fala da excelência de hospitais. Ora, é óbvio que naquela lista estão hospitais públicos também, mas olha, curiosamente, sabe quem é que está na lista dos hospitais de excelência? Olha, 3 hospitais geridos em parceria pública ou privada, a saber, o Hospital de Vila Franca de Xira, a saber, o Hospital de Braga, que já não vai ser PP, a saber, o Hospital de Loures, chamado Beatriz Ângelo. No caso de Vila Franca de Xira, gerido pela Melo Saúde. No caso de Braga, também gerido até agora, 10 anos, Melo Saúde. Loures, Beatriz Ângelo, gerido pela Luz Saúde. Bom, você está a ver a lata dos políticos portugueses, da Catarina, do Jerónimo, da parte do PS, é isto. Repara uma coisa, enquanto os estudos independentes, quem faz isto é a ERS, é a entidade reguladora, não é o amiguinho do Grupo Melo, o amiguinho da Luz Saúde,
Não é nada disto. Quem faz isto são entidades independentes. E estas entidades chegam à conclusão que estes hospitais estão na lista dos hospitais de excelência. E depois nós ouvimos esta maltinha a fazer estas figuras lamentáveis, rasteiras, percebe? Do pior que há, de uma baixaria inacreditável no debate público sobre porque é que não deve haver parcerias público-privadas. Olha, pela boca morre o peixe. Aliás, não sei, vá ver a entrevista da Catarina ontem à TV, que é para perceber até que ponto é que chega a demagogia e estupidez. Catarina Martins, obviamente. Bom, recorda-se, sexta-feira, e isto é só ajustar contas. Recorda, sexta-feira, alguém pôs cá um estudo para fora a dizer que o Ciresp ia precisar de investimentos de 25 milhões de euros. E deu um nome àquilo. O pai disto também Instituto de Telecomunicações, que é uma coisa próxima da Universidade de Aveiro. Eu fiquei de cabelos em pé. São poucos, eu sei. Mas fiquei de cabelos em pé. E porquê? Porque quem olhava para aquele estudo começava logo a ter dúvidas. Eu já nem sequer quis chegar à argumentação que o engenheiro Alexandre Fonseca, o CEO da Altice, colocou na altura. Eu disse-lhe aqui, claramente, até lhe fiz recordar, voltar no tempo a 2009, para aquele grupinho que o engenheiro José Sócrates arranjou para justificar investimentos públicos. Isto parecia exatamente a mesma coisa. Bom, ontem a Universidade de Aveiro veio dizer que este estudo não teve nada a ver com o Instituto de Telecomunicações. Está a ver como é que as coisas são? Bom, você lembra-se de eu ter dito que aquilo soava a frete. Pois, diga-me lá uma coisa, não soa cada vez mais a frete. Isto tem toda a cara de alguma coisa que foi criada e pensada para, deixa-me lá, justificar alguma coisa que é para o governo depois vir dizer que tem que investir numa nova rede, não sei das quantas. E lá vão mais 25 milhões de euros do contribuinte, que depois ninguém sabe como é que vai gastar. E daqui a uns tempos voltaremos a dizer assim, e não sei quê, e gastamos mais, e depois não funcionou. Isto faz-me lembrar os investimentos de dezenas de milhões de euros que vários governos andaram a fazer na Direção-Geral de Impostos, agora é a Autoridade Tributária, na Direção-Geral de Impostos, e que nunca funcionava. Até um dia que chegou lá um Paulo Macedo e diz assim, espera aí, está aqui tudo, é só ligar isto aqui e ali, porque é que não se liga? Vou lá, porque não interessava a muita gente, ou seja, a lobbies do setor. Bem, estas coisas cheiram mal. Eu costumo dizer, os portugueses comem muita coisa, nós comemos muita coisa, somos parvos às vezes, mas quer dizer, nem todos somos parvos, não é? Esta história está muito mal contada. E aquilo desmentido ontem na Universidade de Aveiro, a vir dizer isto, é algo inenarrável. Que era bom agora ir investigar quem é que está por trás disto e quais são as verdadeiras intenções com que se fazem estas coisas. Porque, sinceramente, 25 milhões de euros de contribuinte, isto a mim custa-me a ganhar. Que todos os meses pago uma pipa de impostos. Imagino que tenha estado desse lado, está exatamente na mesma situação. Eu não quero pagar impostos para estas coisas. Bom, adiante. Último ponto da conversa de hoje, já vamos com 19 minutos. Eu era para ter falado ontem, não falei porque não tinha analisado a situação, quis ver a notícia. O Jornal Notícias trouxe ontem em manchete uma coisa aterradora. Pegar no telefone e ligar para o INEM, a espera chega a ser de 8 minutos. Ouviu bem? 8 minutos. Isto é INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica. Não é os bombeiros quaisquer. São pessoas que funcionam como suporte de vida, viaturas como suporte de vida. 8 longos minutos. Dá para você ter todo o tipo de ataques e problemas e quando chegar ao hospital já está na aldeia dos pés juntos. Como se costuma dizer. Percebe? O que eu acho espantoso nisto é como é que este país se indignava com coisas menores e com coisas destas continua tudo tranquilo. Percebe? Isto é impensável. E já agora, dê uma olhada nos noticiários das televisões que trouxeram notícias sobre isto ontem e ouça o que dizem os profissionais. E já agora vá ver outra coisa. Por falar em mais profissionais no SNS, não é? Vá lá ver quantos é que já saíram e quantos é que se mantêm no INEM. 8 minutos para atender uma chamada? Bom, isto é a nível do terceiro mundo. Ó fofinhos, indignem-se, pá. Indignem-se. Porque senão a gente perde o respeito por vocês. Capixa? Bom, chegamos ao fim da conversa de hoje.
Eu sei que houve problemas de comunicação, peço desculpa. Voltarei amanhã às 8 da manhã, como sempre. Quinta-feira, por volta das 18 ou 18h30, teremos o nosso Think Tank. Esta semana vou publicar mais uma coisa em matéria de conversa improvável. E para o final vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, colocar aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.